Como eu falei, vamos dar uma espiada, Rodrigo e Alícia, nos potes, os bombos, os ligeiros, como dizem, nesse momento. Pote 1 da Libertadores, vamos lá. Fluminense, São Paulo, aí pode ser Strongest, o Huachipato ou o Grêmio, todos ainda lutam pela primeira posição nesse grupo. O Grêmio tem jogos a menos, então é por isso que esse grupo está ainda indefinido. Tem o Júnior Barranquilha, o Bolívar, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o River ou o Nacional para ficar na primeira posição. Mas o Nacional precisa de um milagre na rodada de hoje para tirar essa primeira posição do River. Essa é a situação do pote 1 até esse momento. Tá? Então, viram bem? Agora vamos ao pote 2. Pote 2 tem o Colo-Colo, como eu falei, o Tajeres, que perdeu ontem para o São Paulo, esse grupo enroscado do Grêmio, que pode ser o Huachipato, o Grêmio ou o Strongest, o Botafogo, o Flamengo, aí São Lourenço, Independiente Del Valle ou Liverpool do Uruguai, ainda podem se classificar também, em segundo lugar, o Peñarol e o Nacional ou River. Muito mais provável que seja o Nacional do Uruguai, que fique na segunda posição, e o River na primeira posição. Tá aí o pote 2. Alícia, tá equilibrado ou o pote 1, no fim das contas, está muito mais forte? Lembre-se, tem Flamengo, tem Botafogo no pote 2. Bom dia, Tirone, Rodrigo, todo mundo que está com a gente. Uma meta, eu acho que a meta pode ser um pouquinho menos audaciosa que a meta de 2.000 likes de ontem, afinal hoje é feriado, né, o pessoal está acordando, está aí ainda meio, né, naquela marcha lenta, mas acho que, assim, pelo menos 1.000 likes, eu acho que dá, né? Pelo menos 1.000 Rapaz, pô, likes. que é Não, isso? Pensei eu que ia falar uns tô 500, mas tá ousada aqui, bom. eu tô jogando, Vamos em 1.000, aqui é vamos em 1.000. meta Falou 1.000 é alta. 1.000. Beleza. É Falou, meta falou, tá alta. falado. Tirone, eu acho que assim, o time, você pegar time grandão mesmo, né? O mais forte que você fala assim, cara, esse é um time que eu não quero pegar de jeito nenhum. Nesse momento, é o Flamengo. Né? Claro que pegar o Botafogo é difícil, principalmente para clubes brasileiros, porque confronto regional é sempre uma parada dura, embora tenha vantagem logística, né, de precisar viajar menos. Mas o Botafogo, guardadas as devidas proporções do que pode ser, das contratações que fez, é um time que veio do pote 2 já, né? Já era um time de pote 2 o Botafogo, né? Porque veio da chamada pré-Libertadores, né? Veio das fases iniciais por conta do seu derretimento no Brasileiro no ano passado. Então, tem uns times ali que são mais difíceis de pegar, assim como tem uns times no pote 1 que você falou, pô, dá para almejar, né? Tem um pessoal ali no pote 1 que se casa com o Flamengo, por exemplo, seria uma combinação natural de pote 1 com pote 2, só que com os clubes invertidos, né? Então, assim, eu acho que pode dar uns confrontos médios, que são aqueles confrontos tradicionais de oitavas de final, mas pode dar Palmeiras e Flamengo, pode dar Flamengo e Galo, né? Tem aí umas combinações duras possíveis, e tem uma possibilidade considerável de o Grêmio estar no pote 2 também. E assim, quem deseja pegar o Grêmio na Libertadores em qualquer momento está errando. Né? Se tem um clube assim, Grêmio, Libertadores, Palmeiras, Flamengo, esses clubes que são muito tarimbados de Libertadores, é melhor evitar. Né? O Grêmio fez ontem uma partida muito emocionante, né? Um jogo lindo no Couto Pereira, muito apoiado pela sua torcida. Foi legal ver bandeiras do Coritiba também, no meio das bandeiras do Grêmio. Né? Eu até escrevi uma coluna ontem, depois do jogo, né, falando nunca o hino do Grêmio fez tanto sentido. Né? Até a pé nós iremos para o que der vier. Né, com o Grêmio estaremos onde o Grêmio estiver. E o Grêmio estava em Curitiba numa noite fria, seu primeiro jogo em um mês, e foi lá e meteu 4, uma vitória importante para seguir vivo na Libertadores. Então tem aí essa possibilidade grande de o Grêmio classificar ainda, e muito possivelmente no pote 2, imaginando que o The Strongest, que é bem chatinho de jogar lá na altitude, se classifique em primeiro do grupo. Então, eu acho assim, assustador, né, neste momento é o Flamengo, né, porque por tudo que representa, não necessariamente pelo futebol que está jogando nesse momento, mas por tudo que representa e por ser um adversário de grande qualidade. No mais, não dá para você escolher, porque é Libertadores, vai ter jogo difícil. Né? Não tem, é muito raro você pegar um adversário baba nas oitavas de final. Né? Então, se bem que tem uns aí que até no pote 1 que tá mal ou menos. Mas eu, de grandão mesmo, de causar problemas cardíacos para as torcidas, eu acho que é só o Flamengo, por enquanto.
Ó, lembrando que a vantagem de quem está no pote 1 é fazer o jogo decisivo em casa, né? Começa o jogo fora de casa e termina o confronto dentro de casa. Então, essa é a grande vantagem de quem está no pote 1. E aí, os times mais bem colocados, ranqueados tal, na primeira fase, eles vão ganhando essa vantagem ao longo da competição. Rodrigo, no fim não ficou tão equilibrado assim, embora tenha, como eu falei, time grandão no pote 2 que pode atrapalhar a vida de muita gente. O que você acha? Ah, Tirone, eu acho que o pote 1 é mais forte, né? Tem mais times mais fortes. Atlético Mineiro, Palmeiras, o River, são todos candidatos aí ao título da Libertadores. Fluminense talvez um pouquinho menos, mas também, né? O atual campeão. Então é mais forte. Mas assim, olhando os dois potes, eu não vejo assim a baba do boi, não. Eu acho que tem todos os adversários difíceis. Se você olhar, por exemplo, o Tadieres ontem que jogou contra o São Paulo, e o São Paulo fez um bom jogo considerando que é Libertadores, né? E isso eu acho que a gente também tem que levar em conta, parar com essa coisa de que jogo de Libertadores os times brasileiros vão entrar e atropelar e que uma vitória de 2-0 apertada é um bom jogo. Eu acho que é um time, por exemplo, difícil de pegar para quem está no pote 1, que se defende bem, é um dos melhores times hoje do Campeonato Argentino, tem ali um contra-ataque, não é brilhante, mas é um time difícil de se enfrentar, tanto que o São Paulo ganhou em casa e perdeu fora. Então eu acho que não tem ali um desequilíbrio, mesmo os times de altitude, né, que talvez o The Strongest e o Bolívar estejam os dois no pote 1, é muito complicado, porque o jogo fica muito imprevisível lá. O time, por exemplo, perde o controle do jogo no jogo da altitude, toma 2 gols e tal, e se complica. Então eu acho que não tem assim a baba do boi. Agora, de fato, no pote 2, eu acho que o Flamengo é o adversário talvez mais forte, mas o Botafogo bem próximo, né? Porque o Botafogo tem muito jogador de ataque, tem um contra-ataque muito forte. Se eu tivesse no pote 1 ali, considerando os times brasileiros e o próprio River, não acho que o Botafogo é uma boa para pegar, não, porque é um confronto duro também. Eu também acho. O Botafogo está jogando bem. O Arthur Jorge tem acertado o time. O Flamengo é o Flamengo, é super difícil. Tem muita gente que tem a seguinte tese, viu, Alicia e Rodrigo, que para os bolivianos o ideal é que ele seja o segundo do grupo, porque aí ele joga a primeira em casa. E aí, Primeiro. naquele maluco na altitude, ganha de 3-0. O time que perder tem que capinar sentado, como dizia o Apolinho, para virar Mas, uma partida dessa. Fala, Rodrigo. mas o Tirone, aliás, uma observação, a torcida do Flamengo gritou o nome do Apolinho na terça-feira, Ah, que legal. talvez Super não legal. tenha dado para ver na televisão, porque não foi assim o estádio inteiro, mas partindo ali das organizadas e para boa parte, o nome do Apolinho foi gritado ali no início do jogo. Mas assim, se você considerar, por exemplo, o confronto do Flamengo e do Bolívar, seria melhor jogar depois, porque o Bolívar faz um jogo, vai muito para frente para enfrentar o Flamengo e por isso toma uma goleada. Mas se ele viesse para o Maracanã num primeiro jogo totalmente fechado, talvez não tomasse uma goleada e fosse com o jogo aberto para a Bolívia ali para ganhar 1 ou 2. Então eu acho que eu tenho dúvidas sobre essa tese, viu, Tirone? Eu acho que de repente para os bolivianos é melhor decidir em casa, porque ele faz um jogo fechadinho, consegue de repente sair com 1 gol ou 2 e aí leva um confronto bem aberto ali para casa. É verdade. É que, na verdade, assim, o que aconteceu agora, o que a gente viu nesses últimos jogos, sobretudo essa última rodada, os bolivianos muito mal, né, fora de casa. O Strongest ontem tomou Uhum. uma cacetada do Grêmio, 4-0, né? E tá classificado. Então é essa E loucura talvez em desses primeiro, né? times. É. É, talvez em primeiro, talvez fique em primeiro ainda. E o Bolívar já ficou em primeiro, já está em primeiro, vai decidir em casa. Você falou de homenagem para o Apolinho. Ontem também na transmissão, pelo menos aqui para São Paulo, de São Paulo e Tajeres, transmissão da TV Globo, o Everaldo Marques, meu ex-companheiro lá da ESPN, agora na TV Globo, narrou homenageando o tempo todo o Silvio Luiz. Né? Os bordões do Silvio Luiz, o grito de gol do Silvio Luiz, que outro dos grandes que nos deixou aí recentemente, foi uma homenagem bem bacana do Everaldo Marques na narração. Muito bem, mande aí as suas mensagens. O Rodrigo estava falando sobre baba do boi e não tem baba do boi. E a nossa enquete está indicando exatamente isso. Para os brasileiros, a Libertadores esse ano está mais fácil que 2023, 35%, igual a 2023, 29%, e mais difícil do que 2023, 36%. Bom, continue dando seus votos, continue dando seus likes. A meta da Alicia, ela chegou quase na metade.
Então, sem inventar de dobrar a meta, vamos esperar chegar em 1000, mas acho que vamos chegar, o que está nos surpreendendo, muito legal. E o Rodrigo falou que não tem jogo fácil, os jogos são difíceis, e ontem foi difícil no Morumbi. São Paulo venceu o Tajeres por 2-0, mas foi longe de ser um jogo fácil. Foi um jogo enroscado para o São Paulo. O São Paulino, que estava na arquibancada, e eu estava na arquibancada no Morumbi ontem, ficou cornetando o Luciano 80 minutos do tempo, perdeu o gol, não pode, atrapalha o Lucas, tem que sair, tem que ser substituído, é mascarado, é não sei o quê. Aí, quando o jogo estava 1-0, mas podia empatar a qualquer momento, ele acha um golaço, dá um chutaço do meio de campo, faz um golaço, 2-0, resolve a parada com direito à correria do Zubeldia ali no banco de reserva. Uma boa vitória do São Paulo, né, Alice? O Rodrigo já falou um pouquinho, mas quero ouvir você. Uma ótima vitória, né? E fica cada vez mais claro que assim, o Luciano é o cara do Zubeldia, né? Todo treinador tem aquele cara em que ele vai insistir, mesmo no dia que o cara parece que não tá bem, mesmo numa formação que parece que não faz sentido, mesmo atrapalhando outros jogadores que parecem que estão melhores, e o cara vai insistir e às vezes dá resultado. Né? Ontem, né, não vinha dando resultado, como você falou, até praticamente o final do jogo. E aquilo ali não dá nem para dizer, não, o Zubeldia planejou aquela jogada. Aquilo ali é um gol de talento puro, né? De inspiração do momento. Não é uma jogada ali de lateral, enfim, não tem uma coisa de, né, uma armação, uma jogada ensaiada. Não me pareceu, realmente é um lance maravilhoso do Luciano, mas que eu acho que precisa olhar para o placar e para o que vinha acontecendo no jogo até aquele gol. Né? Porque, de fato, como você falou, a sensação que dava é que o São Paulo podia tomar um gol a qualquer momento. Mas não tomou, e concordo com o Rodrigo. Jogos de Libertadores, ninguém vai, assim, é muito difícil, são raros, né? O Palmeiras meteu 4 no Bolívar em casa, o Flamengo meteu 4 no Bolívar esse ano, mas assim, são os pontos fora da curva. A maior parte dos jogos vai ser difícil, né? O São Paulo acho que nunca tinha vencido o Tajeres, então é um adversário ali meio pedra no sapato. Então, o time foi bem, enfim, acho que conseguiu um resultado importante. A gente também precisa tomar cuidado, a gente fica muito sommelier de vitória e sommelier de classificação. Né? Tem muitos problemas no Fluminense, tem muitos problemas no São Paulo, no Flamengo, mas assim, tá todo mundo classificado e vários desses em primeiros do seu grupo, que não é pouca coisa. Então, acho que o Zubeldia vai encontrando a sua formação, mas para mim tá claro assim, o Luciano é a teimosia do Zubeldia, deixar o Luciano em campo até onde for. E eu não sei se você já contou no ar outro dia, Tirone, mas eu acho que vale você contar o que o pessoal estava falando na live aí sobre o Zubeldia, a meta de passos dele, que ele tá mais do que alguns jogadores, porque eu tenho medo do que esse homem vai fazer a hora que ganhar um título. Esse homem vai se jogar no fosso, esse homem vai estirar ali um ligamento, um músculo, alguma coisa, porque ele está muito animado. O Zubeldia é animadíssimo. Para quem vai ao estádio, como eu fui ontem, o Zubeldia ele faz o aquecimento com os jogadores e fica correndo e bate palma e não sei o que. Ele fica dentro do campo durante o aquecimento. Depois ele deu aquele pique maluco na hora do gol do Luciano. Fora que assim, a área técnica para ele é tipo um protocolo. Uma Assim, sugestão, né? Uma sugestão. Ele não tá nem aí. Ele vai no meio do campo, ele vai cochichar com o jogador na hora de cobrar escanteio. Ele não tem controle nenhum sobre a área técnica, mas o que muita gente falou, Rodrigo, é que ele, só nesse pique que ele deu ali na hora do gol do Luciano, ele já correu mais que o número 55 do São Paulo, que é nada menos do que o Rames Rodrigues, que nem relacionado tá, já está treinando lá na Colômbia, ninguém mais lembra da existência do Rames, e na medida que o São Paulo continuar nesse momento bom, o Zubeldia está invicto ainda no comando do São Paulo, mas o Rames vai ser um cara esquecido ali, todo mundo tá celebrando é o Luciano, o Wellington, que jogou bem ontem, e por aí vai. Não é só que ele correu, né? Ele correu com elevações de joelho. Eu costumo fazer esse exercício para corrida, é difícil, viu? Você faz um pique longo assim, com elevação de joelho, dá um desgaste no final. Ele foi até ali o final para comemorar, e com um casacão pesadão em cima, realmente o homem está em forma. Então, o Ramos agora já que nem já é uma página virada, né? Do
do São Paulo. Acho que já nem cabe mais essa discussão. A única observação que eu vou fazer sobre o São Paulo, e eu considero que o jogo foi bom, eu repito, Libertadores é apertado de fato, é que o time tem que considerar, talvez, quando pega adversários muito fechados, como foi o primeiro tempo o Tadjeres. O São Paulo, até o pênalti do Lucas, né, que foi uma jogada do Nestor, talvez o melhor em campo, ali que ele dá um drible no De Pietri e é derrubado, ele não tinha criado nada, né? Tinha, eu acho que um chute a gol, e o Tadjeres estava melhor no jogo na primeira etapa. A partir do momento que sai o pênalti, o Herrera de fato foi pênalti, o Herrera de fato se adiantou, então o árbitro Ospina acertou nesse momento, né? Depois ele errou muito, e aí eu acho que a revolta lá do Tadjeres foi mais no outro lance lá no ataque do Tadjeres, que teve uma solada do Luciano, que o árbitro não deu a falta, né? E aí eu acho que a partir dali que começa a irritação. Mas também ele deixou de dar faltas contra o São Paulo também. Ele foi mal no geral no jogo. Mas assim, teve esse problema no primeiro tempo e a partir do momento que faz o gol, aí no segundo tempo o São Paulo volta muito melhor, porque o Tadjeres tem que sair. Isso é o que a gente fala às vezes. A gente critica ou elogia um time e não considera muito o que o outro, o adversário, como ele está se postando. A partir do momento que o Tadjeres tem que sair, ele dá espaço e o São Paulo criou alguns lances para poder ter feito o segundo gol. A vitória se consolidou no segundo tempo. Podia até ter saído mais cedo antes do belo gol do Luciano. Qual